erro, né? Quem leu aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia vai saber ali que a primeira lição para você ganhar dinheiro é nunca colocar dinheiro em algo que você não domine completamente. Seja isso colocar dinheiro na mão dos outros ou você mesmo fazendo. Nunca coloque dinheiro em algo que você não domina completamente. Todo mundo sabe o que é a lateralização, mas por que ela acontece? Para gerar liquidez. Como é que a lateralização gera liquidez? Da seguinte forma. Primeiro, tem que descobrir quem é que cria a lateralização, né? São os algoritmos HFT dos bancos. Aí esses algoritmos vão criar o que os operadores vão chamar do quê? Nós temos aqui. Suporte. Isso, suporte. E aqui, ele vai criar o quê? Resistência. Você não conhece operadores que esperam pegar na resistência e vende, outros que esperam pegar no suporte e compra? Sim. Então, a cada vez que isso vai acontecendo, os caras vendem aqui e colocam stop aqui. Compra aqui e coloca stop aqui. E o algoritmo só vai medindo quando é que esses ansiosos, os ansiosos que não são só pessoas físicas, existem pequenas instituições, outros algoritmos, tem um monte de coisa, né? Ele só vai medindo se a acumulação gerada aqui e aqui já são interessantes. Se ela for interessante, e aqui, por exemplo, tem realmente muito lote e vale a pena buscar, eles vão pegar e fazer esse movimento. Se for para baixo, eles vão pegar e fazer esse movimento. Mas muitas vezes não tem ainda o suficiente nem para cima nem para baixo, ou seja, não é suficiente para criar desequilíbrio do mercado, mas já tem um bom dinheiro. Então o algoritmo vai fazer o quê? Ele fala assim, vamos pegar o que tem mesmo. Então eles descem aqui, pega esses stops, vem aqui, pega esses stops e volta para cá de novo. Tá. Isso é o Judas Swing. Por que chama Judas? É essa movimentação que não tem ainda liquidez suficiente para desequilibrar o mercado, mas tem um dinheiro bom já sobrando. Aí o mercado vem, estopa todo mundo aqui, estopa todo mundo lá e volta. Isso é o Judas Swing. Isso chama Judas. Povo, viu, Fabrício, que opera só rompimento de estrutura, né? E aí, no caso desse aí, se enrola de novo, né? Só que, aí que tá o negócio. Um Judas Swing, ele vai acumular por longo tempo, longo período, né? Fica acumulado muito tempo. Porque quem opera rompimento de estrutura não está errado. Contanto que seja uma estrutura que nitidamente está acumulando muito lote, cara. Né? Um Judas mesmo. Aí o cara pegar um rompimento, ele se coloca num grande risco, né? Porque aí pode montar o Judas. Agora, se a partir daquele ponto ali que rompeu, ele montar uma estrutura nova, um exemplo, né? Nós temos aqui uma região que está acumulada. Aí, rompe. A gente esperar a formação de uma nova estrutura depois do rompimento é muito mais inteligente, né? Esperar ela montar um negócio assim, por exemplo, aí voltar, aí já começa a ficar interessante. Já está fora do range, já montou nova estrutura, já está vindo buscar ela, né? Aí é legal começar a operar a partir desse ponto, né? Já temos aqui os topos anteriores rompidos, um novo rompido já de novo, um fundo que bateu mais alto que o fundo anterior e um próximo que já está mais alto que o anterior ainda, um topo que já é mais alto que o anterior também, aí sim, né? Aí vale a pena. Então, se esperar acumular e esperar a formação de nova estrutura, sem pegar já no rompimento de uma estrutura muito longa, né? É mais seguro, né? Quem operar com mais segurança vai conseguir fazer uma operação melhor nesse caso aqui. Ah, tá, entendi. Então, no caso, assim, tipo, quando na sala for comentado, assim, dessa estrutura assim, de mercado de Judas Swing, então é meio que... se tem um risco de tipo, Judas, fica olhando e espera uma direção de novas estruturas, mas não que ser, tipo, Judas Swing rompeu, bora montar uma estrutura, operar. Não é isso. Não. Tá. Swing não, mas assim, ó. Existem é isso que eu fiquei confuso. Que acontece no mercado que não são para que a gente opere, é para a gente não opere. O Judas Swing é uma delas, né? É para que você não opere. Assim como o Midnight que eu marco, não é que ali no Midnight pode dar uma entrada. Não, Midnight você não faz nada, você para. Sim. Certo, né? Espera sair da região, espera para outro lado. O mercado fez um gap aí? Hoje fez. Amanhã ele volta a buscar.
Ah, talvez hoje mesmo, né? Até chegar a hora da gente operar, ainda tem umas 10, 12 horas pela frente. Aí no caso hoje de manhã, quando ele fez aquela. Quando ele foi para baixo e voltou para cima, categorizou o Judas Swing, né? Somente se ele fizer aquele movimento de pegar em cima, pegar embaixo. Aí é um Judas. Se ele só pegou tá. é um sweep de liquidez. Isso aqui é um sweep de liquidez. Essa questão aqui que opera o rompimento de estrutura, andou um pouquinho, protege, né? Porque nunca se sabe, o mercado é mercado futuro, então você nunca vai saber se Não o que vai acontecer no futuro. assim, não opere rompimento de estrutura muito acumulada, tipo um desse aqui, ó. Eu não recomendaria, né? Agora, uma estrutura pequenininha, né? Tipo essa aqui, assim, quer ver? Vou pegar uma estrutura pequenininha aqui que deu. Deixa eu só achar. Aqui, por exemplo, né? Lateraliza, rompe, eu faria, né? Depois de tocar num ponto importante. E parece que tem um ignorado ali também, né? Eu ignoro. Tem, mas já tá aqui embaixo, né? Uhum. Então Já ele rompeu ele. É uma outra sinalização de que pode avançar, né? Sim. Como deu ignorado, e aí já é mais um sinal que é possível dar banho. Isso. Candle IC, pessoal, vamos lá de novo no Candle IC. Candle IC é simplesmente um candle que cria um movimento. Olha aí. E esse movimento é devolvido na sequência. Então, seria algo mais ou menos assim. Ó. Candle IC tem a tendência de acontecer com uma certa regularidade. Então, tem que tomar cuidado em qual a gente entra, né? Aqui, ó. Imaginar que o mercado vem caindo. De repente, ele faz um candle grande e desproporcional em relação ao que vinha, né? E do nada, o próximo que abre simplesmente fecha toda a liquidez que esse aqui deixou. Todos os candles IC são candles de entrada? Não. Apenas aqueles em que o candle IC é formado em cima de uma região que já estava marcada. Então, se aqui já era uma região que estava esperando para compra, entra um candle dessa proporção e sobe outro consumindo a liquidez dele, isso aqui confirmou para mim que o ponto de entrada está válido. Né? Isso tanto em cima quanto embaixo, obviamente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos ver se a gente acha algum candle IC em alguma região aqui. Aqui tem um, tá vendo? Isso aqui é um candle IC. Se enxerga claramente um candle desproporcional aos anteriores, que é devolvido de forma imediata. Sobe e já desce, devolvendo. Poderia operar esse candle IC caso eu tivesse uma região aqui. Vou imaginar que eu tivesse marcado já anteriormente um pavio de 15 aqui, por exemplo. Eu estou operando um. E aí ele faz isso e faz isso. Beleza, está confirmando a região. Ele subiu para tentar pegar liquidez e foi rechaçado dali para baixo. Então você já pega esse candle aí. Ele pode servir como uma sinalização de uma venda para uma posição quando você já tem a região marcada. Se não tiver nenhuma marcação de interesse naquela região, você não faz nada, tá? Mas no caso da entrada dele, seria no engolfo do outro? Na hora que fechar, porque senão você não sabe se é um candle IC. Enquanto não terminar o segundo, né, que vai fechar, às vezes ele não engolfa, às vezes fica exatamente do mesmo tamanho. Mas enquanto isso não acontecer, você não sabe se é um IC. Então ele tende também a ter um stop mais caro. Entendeu? Então o que você pode fazer de repente? Fez um IC, o stop está muito caro? Beleza, espera uma estrutura depois dele. Não opera em cima dele. Oi, Fabrício, boa noite. Oi, Emi. Tudo bem? Fabrício, a gente pode... Estou fazendo uma confusão com piscina de liquidez e sweep de liquidez. São coisas diferentes, sim, eu sei. Sim, mas são diferentes. Mas eu não estou conseguindo distinguir direito. Tá. Sweep significa varrida, correto? Uhum. Então, na verdade, a piscina de liquidez é a acumulação de lotes abaixo de um ponto. Aqui está a piscina. O sweep é o movimento de pegar os lotes. Tá bom. Entendi, olha. O movimento, é só o movimento. Então, É isso que eu falo, ele sweepou ali, ele foi lá, pegou os lotes e já voltou. o sweep pode acontecer numa piscina de liquidez, então. Se tiver uma piscina de liquidez e vir buscar, geralmente é um sweep que vai acontecer. Perfeito. E ele faz esse sweep por quê? Porque se temos liquidez aqui,
O pessoal estava comprando aqui e colocando stop aqui. O candle desce, encosta nos stops, esse candle vem descendo vendido. Então estão colocando lote de venda. Ele chega aqui, o que nós temos aqui? Os stops são que operação? De compra. Não, são de venda. Porque ele comprou aqui e colocou a venda aqui para estupar. Ah, tá certo. Certo? Então ele vem descendo vendido, encosta em mais venda, cai de uma vez. Mas não vai cair para muito. Por quê? Porque na verdade só vai cair até o último ponto. Aqui, esse sweep aqui tá perfeitinho, tá, pessoal? Teve um aluno que fez, eu não fiz, e depois mais tarde eu fui ver que eu deveria ter feito. Por quê? Olha só. Eu tinha deixado até marcado. Temos um Fair Value Gap aqui, temos um Fair Value Gap aqui e temos um Fair Value Gap aqui. Todo Fair Value Gap é uma indicação de que há interesse institucional. Se o Fair Value Gap foi na compra, há interesse institucional comprador. Então eu sei que ao chegar nesse ponto, é provável que o mercado empurre esse preço. Agora a questão é, qual desses 3 Fair Value Gaps é o melhor? Eu não tenho como saber, correto? Quer dizer, até tenho. Eu vou ensinar um negocinho novo para vocês aqui. Assim, só para vocês prestarem atenção caso aconteça, porque é na marcação que vocês vão ver isso. Então nós marcamos o 15 minutos. Temos os 3 aqui. O que a gente tem que esperar quando chegar nessa região? Uma estrutura de alta no 1 minuto, correto? Acho que está aqui, na verdade. Foi. Uma estrutura de alta no 1 minuto. Foi o que aconteceu. Ó. Desceu, fundo, topo. Fundo mais baixo, mais alto que o anterior. Rompimento do próprio topo. Operação. Beleza. Agora, o que é que me validaria que essa operação realmente poderia acontecer? E aqui que eu não prestei atenção nisso. Então eu fui pegar essa compra aqui em cima, como vocês lembram, né? Peguei aqui, poderia ter pego aqui embaixo já, né? O que validaria? 15 minutos, Fair Value Gap. Fabrício, esse Fair Value Gap é bom ou é este ou é este? Ó, é só pegar e mudar para 5 minutos a mesma marcação. Vamos ver o que a gente encontra aqui? Um candle ignorado. Aqui eu não encontro nada e aqui também não encontro nada. Tá vendo? Só o gap mesmo. E se eu pôr no 1 minuto? O que eu vou encontrar nas mesmas posições? Vamos ver? Olha o que eu encontro. Estrutura rompida com imbalance. No outro não tem nada. E no outro não tem nada. Qual é aquele que está mostrando mais sinais no mesmo ponto em tempos gráficos diferentes? Esse aqui. Então, provavelmente, é nesse aqui que a coisa vai acontecer. Ah, que legal. Legal, né? Muito. Porque eu sempre fico na dúvida. Eu gosto de Fair Value Gap, mas a gente não sabe mesmo qual. Agora já dá para, pelo menos, distinguir. Ah, legal. Sim. E aí, quando eu vinha para 1 minuto, eu enxergava o que naquele ponto? Vamos ver onde que foi mesmo? Aqui para trás, né? Não, para frente. Eu falava, cara, tem piscina de liquidez com um provável ponto de entrada embaixo. Então, provavelmente ele vai acelerar aqui para dar entrada aqui. Só que como o stop ficaria muito caro para entrar, não dava, era melhor esperar a formação de uma nova estrutura. Aí deu bom. Mas para mim eu conheço isso como um sweep, né? Um sweep de liquidez. Eu varre a liquidez e pronto, vai embora. Só que para ser um bom sweep de liquidez eu preciso ter um ponto. Eu vou mostrar mais um para vocês que eu deixei marcado para vocês, né? Antes da live, depois foi dar mais tarde. Agora, eu preciso de uma lateralização com fundos no mesmo lugar, ou topos no mesmo lugar, se for no caso de uma venda, e um ponto de entrada atrás, que foi o que eu tinha marcado aqui para vocês, né? Depois, lá, temos aqui, ó, vários fundos, estão nessa região aqui, vários fundos, aqui inclusive, seguidos de uma possibilidade de entrada nessa estrutura. Deu de novo. Eu, particularmente, teria entrado, e tinha até apregoado um lote aqui e um aqui no meio, ficaria com médio aqui, com stop aqui quando fez isso. Beleza, não andou 3 para 1, mas andou pra caramba, né? Um stop de 150 para uma operação que andou 325, né? E aqui já era o primeiro alvo, ó, antes desse candlezinho aqui. Então já tinha saído pelo menos parcial aqui, bem legalzinho, né? Com $300 de parcial, pelo menos, né? Aí ele voltou para lá, eu seria estopado no zero no segundo lote. Quando chegou aqui, ele me deu entrada aqui de novo. Aí beleza, aí foi. Isso aqui é claramente um sweepzinho de liquidez. Depois que o ponto foi respeitado,
você vai achar a estrutura para você operar. Se subir de uma vez, o que é raro, aí você não consegue entrar. Mas geralmente ele dá um sinalzinho. De mercado que está disparado numa posição e você não se sente confortável com aquilo, a melhor solução é não fazer nada. Ele é atípico. Se ele é atípico, ele talvez esteja fora do escopo operacional que você tem. Se está fora do seu escopo operacional, é melhor não operar. Por mais que você olhe e fale, teria feito 20 mil dólares hoje. Não se preocupe, amanhã você faz 1.000, depois faz 500, outro dia você chega nos 20. Do mesmo jeito, né? Então, esse mercado não admite a ganância. Não admite. Tá? Realmente, ele aproveita a ganância para tirar o seu dinheiro, né? Agora, com o tempo que você vai ficando mais experiente, quer ver? Vamos pegar o mercado de ontem aqui. A partir da abertura ele já começou a subir, né? Aqui, 9,5. Ele começou a subir. Se você tivesse alguma região marcada, vamos imaginar que passasse alguma coisa por aqui, assim. E você fala, eu não vou comprar aqui mais porque a região está marcada. E do nada, ele rompe essa região com força, como foi esse caso aqui, ó, deixando inclusive Fair Value Gaps no caminho, ó. Tá vendo? Essa região passa a se tornar o quê? Um ponto, na verdade, de compra. Porque se aqui era uma região vendedora e passou com imbalance, deixando inclusive Fair Value Gaps no caminho, mostrando a intenção compradora, quando eles tiraram os vendedores daqui, eles vão apregoar lotes. Então você pode esquecer a venda. Aí o que você vai fazer? Olho onde era seu próximo ponto. Vamos imaginar que o próximo ponto estivesse por aqui. Vai achar uma estrutura aqui, no caso essa aqui. Você vai comprar e você sabe que aqui é alvo para saída. Quando é que você vai poder começar a pensar numa venda? Então aqui eu já começo a pensar numa venda? Até poderia fazer uma vendinha aqui, ó. Tá vendo? Até poderia fazer uma venda. Mas você sempre vai ter que estar atenta à seguinte circunstância. Se formou uma mega estrutura nessa região e o mercado volta ainda aqui quebrando, eu tenho uma estrutura de compra, não é? Sim. Já muito na cara. E já na primeira virada. Será que não é mais inteligente da minha parte esperar para ver se isso aqui vai acontecer menos, se vai segurar? E pegar talvez uma região mais limpa, sem estruturas aqui, para a gente poder pegar um movimento maior na hora que ele der uma estrutura de venda? Entendeu? É aquela questão. Opero na segurança, como conservador, ou opero de uma forma mais agressiva. A pessoa tem que identificar quem ela é, para ela poder saber que tipo de operação ela pode fazer. Sou mais agressivo, gerencia o risco e faz a operação a cada estrutura que surgir. Ou surgiu de venda rompendo o fundo aqui, eu quero vender em cima desse candle, beleza, você vende em cima desse candle, ó. Rompeu, voltou, pegou, foi legal, pegou um dinheirinho, né? Fabrício, aqui, ó, quando ele rompeu esse topo de novo, ele parou tudo, tá? Toda vez que ele romper um topo, você para com as operações de venda, não tem mais. Esse candle ignorado você não poderia fazer, porque estava numa região vendedora, que deu início ao movimento de venda. Não dá para fazer. Esperar. Rompeu? Puxa vida, vou ter que esperar operações compradoras. Montou estrutura para eu pegar a compra aqui? Não. Ele foi, fez um topo mesma altura e rompe o próprio fundo. Quando ele rompe o próprio fundo, ele está me dando novamente operações de venda. Qual a estrutura que deixou? Essa aqui. Voltou só agressivo, vendi de novo? Putz, peguei um baita movimento. Aí ele sobe com o imbalance, candle ignorado. Aqui já fica mais interessante de fazer. Por quê? Porque a próxima defesa está lá em cima. Talvez eu pegue esse movimento, né? Tá vendo? Entendi. O problema é que aí dava curto, né? É curto daí, né? Em partes é curto, né? Porque poderia pegar até o último topo, que seria aqui, e dava 3 para 1. Se buscar 1 para 1, 1,5 já tá legal, né? Dá para conseguir alguma coisa. Então, como tem a estrutura ali em cima, né? Você fica meio naquela, né? Você já tem. Mas é que eu falei, né? Aí você tem que analisar o que você é. Você é o cara agressivo ou o cara conservador? Sou o cara conservador. Então não vou fazer isso aí. Uhum. Quero esperar uma mais bonitinha. E apareceu uma bonitinha. Ó. Pegou depois do rompimento ali, né? Pegou aqui, bonitinha. Foi lá, pagou bem aqui, ó. Você sabia que aqui era o limite, porque dava acumulação. Conseguiu chegar no limite, inclusive. Mas até aqui você já pega 300 e poucos dólares. Legal, eu sei que nesse punchzinho ele vai andar um pouco. Por mais que seja uma operação mais curta, tem muito potencial. Dá para conseguir, né? Naquele rompimento ali atrás, você não entraria, ou Fabrício? Cara, eu entro em tudo quase. Aqui, depois, onde está o 645 ali?
Aqui? Entraria ali, ou não? Um É pouquinho que, na à frente. verdade, eu já estaria entrado aqui. ó. Aqui embaixo. Tá, entendi. Eu já estaria entrado por aqui, Porque, né? na verdade, você estaria carregando, na verdade, né? Porque Ou tinha eu falado, não estaria carregando porque eu entraria aqui para sair aqui já. Aham. Se eu achasse que valesse a pena aqui, eu não entraria um na sequência do outro. Acabei de fazer o dinheiro, já vou tacar o nó de novo, né? Aí, Aham. temporada. Estamos falando que os caras estão posicionados aqui, os caras que fizeram esse movimento. Aí eu venho aqui e falo, tem estrutura aqui? Putz, formou um negócio legal aqui que foi rompido, ó. Saiu, pode ser uma entrada aqui, tá vendo? Tem VWAP ancorada, meu stop tem que estar aqui embaixo, vai estar abaixo da VWAP ancorada, pode ser legal, ó. Por exemplo, ó, interessante. Vamos ver como que foi nossa acumulação de hoje aqui. Tá aqui, ó, nesse ponto. A de ontem, de hoje, né? Na verdade, mas o dia operacional de ontem tá nesse ponto aqui. Já se torna interessante no caso de uma volta. Principalmente porque tá rompendo esse topo aqui, ó. Uma volta pode ficar interessante ali. Posso encontrar mais algum parâmetro ali? Vamos ver. Joguei aqui nos 5 minutos. Beleza. Foi uma piscina de liquidez já sweepada. Teoricamente não é para ter muito lote aqui embaixo mais. Sweepou e já voltou com toda a força. Pô, já começa a me dar algum valor naquela região. Quando eu volto aqui, vamos ver se eu vejo alguma coisa. Foi um breaker block. Ó, tá vendo? Ó? Topos, 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 topos. E eu considero isso aqui como se fosse um candle só que rompeu todos os topos. Isso é um breaker block. Esse ponto pode ser muito interessante se montar uma estrutura depois dele. Só esperar. Montagem de uma estrutura mesmo, né, com fundos mais altos e topos mais altos. A partir dali eu já saberia que seria uma possibilidade, se ele a partir daqui voltasse, buscando essa região aqui em cima como um alvo provável. 2 rompimentos de topo já podemos considerar uma reversão? Cara, é o que eu estou falando para vocês, é uma questão de experiência. Entendeu? Você quer mais risco? Rompeu o primeiro, você vai. Quer um pouco mais de segurança? Espera o segundo, o terceiro. Depende. Aí você faz do jeito que você se sentir mais tranquilo, né? Porque quando você tem 2 rompimentos de topo, é óbvio que você já tem uma estrutura formada, né? O negócio é ir fazendo assim. Chegou aqui, ó. Fez um topo, rompeu o próprio, rompeu o próprio. Já são 2 rompimentos. É claro que isso aqui já tem uma certa validação para você fazer uma entrada nesse ponto aqui, né? Mas, particularmente, eu já faria nesse aqui. Só